Mateus capítulo 26, quantos acharam? Versículo 20. Alguém disse, peraí, estou perando. Graças a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que ele não houvesse nascido. Então Judas, o que traía, perguntou-lhe: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra por si só é poderosíssima. Mas, ó Deus, essa noite, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja, ó Deus, receptível para ouvir a tua voz essa noite. Nós oramos, colocamos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Meus queridos, eu olho para esse texto, e esse texto nos conta a história de um homem que o fim foi trágico. O fim desse homem não foi muito bom. Pastor Márcio usa uma máxima dizendo: o que importa não é como começa, o que importa é como termina. Na realidade, o que importa na nossa história é como termina, como vamos terminar. E alguns nomes, e esse é um nome que fica marcado na história, ou ficou marcado na geração e na história. Alguns nomes entraram para a história e estão perpétuos até hoje, estão com uma nota de desaprovação. Alguns nomes que nós conhecemos por aí, tudo por causa de alguém que, assim, com uma vida desregrada, uma vida toda errada, fez algo errado e marcou esses nomes. Quem não se lembra de um homem chamado Adolf Hitler? Esse homem é um homem que esse nome marcou. Hitler era o seu sobrenome. Até poucos anos atrás, havia nos Estados Unidos aproximadamente 22 pessoas com o nome e o sobrenome de Hitler na lista telefônica. Esses nomes foram tirados logo após a Guerra Mundial. Esses nomes foram tirados da lista. Por quê? Ora, bem na verdade, ninguém está querendo ter um sobrenome de Hitler. Porque foi marcado, associamos, quando ouvimos o nome Hitler, associamos alguém que não tem coração, alguém que não tem valor algum, alguém que não tratou o ser humano como deveria tratar. Associamos assim. Há uma pesquisa e uma reportagem fizeram esses dias, pouco tempo atrás, e ainda existe 3 pessoas da linhagem de Hitler, que têm o próprio sobrenome e moram nos Estados Unidos, mas eles moram escondidos, por causa exatamente do sobrenome que tem. O nome ficou marcado, Hitler. Quem colocaria o nome de um filho, ou você usaria esse nome dizendo: vou colocar o nome do meu filho pastor
de Adolf Hitler porque foi um homem que marcou a história. Ninguém coloca. Não colocamos. Mas olhamos para o texto que acabamos de ler, nos mostra também o nome de um homem que nós também não somos favoráveis, ou o ser humano não gosta de colocar. São assim pouquíssimos que encontramos. Judas. Porque associamos o nome Judas com alguém que traiu. Quando alguém usa uma expressão e diz para você, fulano é um Judas, você logo associa que ele é um traidor. O nome ficou marcado, a história fica manchada por algo que esse homem fez. Ninguém ainda quer colocar o nome para dizer, pastor, vou colocar o nome do meu filho de Judas Iscariotes, porque foi um dos discípulos de Jesus. Mas nós usamos os outros nomes, colocamos Pedro, fazemos a junção de João Pedro, colocamos Mateus, colocamos Levi, até Bartolomeu, e por aí fora vai, nós colocamos. Mas o Judas Iscariotes, nós não queremos colocar o nome nos nossos filhos. Por quê? Porque associamos a alguém que o seu fim não foi muito bom, que o seu fim foi trágico, que o seu fim foi manchado. O fim de Judas foi manchado. Porém, meus irmãos, o nome Judas fica marcado na história, mas o nome Judas é um nome que tem um significado muito bonito e muito lindo. Mas nós não olhamos para o significado, olhamos para a atitude que um homem que recebeu um nome que tem um significado muito bom, pela atitude desse homem, pela atitude que ficou marcado na história, nós não queremos nem saber do significado do nome Judas. O nome Judas é original do grego e vem de Judá, que significa festejado, celebrado em louvor a Deus. Mas não associamos Judas, celebrado em louvor a Deus, vem da linhagem, ou vem do nome de Judá, alguém que é forte, alguém que tem valor. Não, nós não associamos assim. E o sobrenome desse cara, chamado Iscariotes, não temos muita definição, mas significava algo que é um pouco diferente, porque ele era de uma linhagem de Quiriote. Quiriote era uma cidade que ficava no sul da Judéia, que ficava bem no sul da Judéia, e essa cidade, por ele ter vindo de lá, veio o sobrenome Iscariotes, e isso veio para acrescentar o nome daquele que era valoroso, daquele que era honrado, daquele que era festejado, daquele que celebrava a Deus. Esse homem fez algo que marcou a história, bem na verdade fez, mas o que marcou a história desse homem foi algo negativo. Agora eu quero chamar sua atenção para algo. Na nossa história, na nossa caminhada, na nossa vida, em algumas situações, apenas um erro marca a nossa história. Apenas um marca a história para o resto da nossa vida. Mas essa noite, nós temos pessoas aqui que são pessoas fiéis a Deus, tementes ao Senhor, são pessoas sinceras para com o Senhor. Temos pessoas aqui que passam por problemas, passam sim. Temos pessoas aqui que passam por situações, passamos sim. Mas nós não nos entregamos a qualquer situação. Nós estamos firmes. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, para que você lembre um pouquinho desse discípulo que caminhava com Jesus. Judas, nem sempre, ou ele não foi um traidor o ministério de Jesus inteiro.
Judas caminhou com Jesus por algum tempo, pelo menos 3 anos e meio. E nesse período dessa caminhada, ele era um discípulo como Pedro, ele era um discípulo como João, ele estava caminhando com Jesus. Judas, ele estava ao lado do mestre. O dia em que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, os discípulos estavam juntos, Judas estava lá, ele estava junto com Jesus. Quando Jesus pega o pão, pega o peixe, reparte entre os discípulos, e entrega para Pedro, entrega para João, entrega para Mateus, entrega para eles distribuírem entre o povo que já estava sentado, Judas estava lá naquele dia. Por certo, Jesus também entregou nas mãos de Judas, para que ele pudesse distribuir o pão. Ele vivenciou, ele participou da multiplicação dos pães. O dia em que Jesus disse para os discípulos, ele estava dizendo para Judas: pega o barco, atravessa para o outro lado. Eles entraram dentro do barco, e quando eles estavam no meio do mar, a tempestade veio, todos ficaram apavorados, inclusive ele, e eles começaram a jogar as coisas para fora, ficaram atordoados. De repente aparece Jesus andando por cima das águas. Pedro olhou para Jesus e disse: se é o Senhor, manda eu ter com o Senhor. Jesus disse: venha. Ele desceu, caminhou por cima das águas, mas pela sua falta de fé começou a afundar, porque olhou para o vento, olhou para a circunstância. Judas estava lá no barquinho aquele dia, meu irmão, quando Jesus pegou Pedro pela mão e disse: Pedro, levanta, homem de pequena fé. A Bíblia diz que veio Jesus e Pedro andando por cima das águas, entrou dentro do barco. Quando Jesus entrou dentro do barco, o vento cessou. O dia em que eles estavam em alto mar também houve uma tempestade, e Jesus estava dormindo debaixo lá no porão do navio, que eles acordaram. A Bíblia não diz quem foi acordar Jesus, quem sabe foi o próprio Judas, quem sabe foi ele, a Bíblia não relatou, mas ele foi lá, acordou, quem sabe trouxe Jesus. Olha a tempestade. Jesus disse: vento, mar, aquieta-te. O vento acalmou, o mar cessou, e eles olharam e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Ele também fez essa pergunta. Os discípulos andavam juntos, Judas estava junto, ele estava caminhando ali junto com Jesus, ele estava ao lado de Jesus. Mas o dia em que ele aparece lá no Getsêmani, para chegar perto de Jesus, a saudação que Judas traz a Jesus estava demonstrando que ele havia se corrompido. Porque ele chega e ele diz: salve, mestre. E na verdade, eles não o cumprimentavam assim. O judeu cumprimenta shalom. Quando ele diz salve, mestre, ele está dizendo: alguma coisa já está de errado comigo. Eu já não cumprimento da mesma forma que eu deveria cumprimentar. Eu já não sou desse jeito. Judas, meu irmão, era um discípulo. Judas estava caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, próximo de Jesus. Quando Jesus traz e que Judas vem para o seu discipulado, Judas tinha vontade, Judas tinha força, Judas tinha ousadia, pois os discípulos trabalhavam, ele também, ele estava junto, tinha potencial, tinha algo de valor, tão que tinha de valor, que nos evangelhos, o nome Judas Iscariotes só perde para Simão Pedro. Pedro é o nome mais falado, Judas em segundo lugar. Esse moço, esse homem, tinha valor. Esse homem estava andando com Jesus. Esse homem estava
ao lado do Messias, ele estava ao lado do Senhor. Deixa eu dizer uma frase ou algo para você que queria que ficasse guardado no seu coração. Estar de pé hoje, meu irmão, não significa que estarei de pé amanhã. Olhe para o seu irmão e diga para ele: estar de pé hoje não significa que você vai estar de pé amanhã. Pastor, que desânimo é esse? Não, meu irmão, não é desânimo, é a realidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A Bíblia nos diz bem claro sobre isso. E a Bíblia diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, cuide-se, para que não caia. Cuide-se para que não caia. Significa que está de pé hoje, amanhã eu não posso estar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar e orar, o que diz o próprio Jesus, para que não entreis em... Essa fala foi de Jesus para quem, meus irmãos? Para os discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus já estava dizendo essa frase, essa fala. Judas estava ouvindo isso. Vigiai e orai. Vigia, ore. Busque a face do Senhor. Quando nós, meus irmãos, às vezes dizemos, quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós anunciamos, meus irmãos, vamos orar, meus irmãos, vamos buscar ao Senhor, vamos ler a palavra, vamos estar buscando a face de Deus, é para que a gente possa vigiar, meu irmão. A única coisa que vai nos fortalecer no momento difícil é a nossa atitude para com Deus. No momento da tentação, o que vai prevalecer? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que vai determinar, meus irmãos, a nossa caminhada é como estamos hoje, é o que estamos fazendo hoje. É o que estamos decidindo da nossa vida hoje. Judas estava junto com Jesus. Judas era discípulo de Jesus, caminhava com Jesus. Judas deixou de vigiar. Judas talvez começou com algo tão pequeno, mas foi deixando que o seu coração fosse entrelaçado pelo pecado. E não são as grandes coisas que nos destroem, são as pequenas. Porque das grandes a gente está vendo e a gente corre. E Judas deixou ser levado, e quando menos ele esperava, Judas estava tendo um outro Deus do seu lado. Judas estava tendo Mamon do seu lado. Judas estava amando o dinheiro. Ele estava se corrompendo. E quando ele se corrompe, e meus irmãos, o dinheiro, diz a Bíblia, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, então não vou gostar de dinheiro mais, vou te dar o meu número da minha conta, você deposita o seu para mim, vai ser muito bom, vou ficar muito satisfeito. Não vivemos, meus queridos, sem o dinheiro. A gente acorda devendo, porque quando a gente acorda, a gente já tem um reloginho lá no nosso padrão, que ele já rodou a noite inteira. E aquele abençoado está dizendo assim: olha, você está devendo. Quando a gente entra dentro do carro, que senta no carro, que liga o carro,
tem uma luzinha, um painelzinho que aparece, está ali, está devendo. Isso faz parte da nossa vida, não tem como fugir. Mas o amor ao dinheiro tem sido a destruição de muitos. Hoje, em Minas Gerais, um homem foi preso por matar a mulher, a esposa, por causa de uma pensão que ele teria que dar para a mulher e o filho. Por causa do amor ao dinheiro, ele preferiu tirar a vida da mulher. Tirou a vida da mulher, foi preso, e agora não vai usufruir do dinheiro. De que adiantou, meus irmãos? Estamos vivendo assim, e o que nos choca é que muitas das vezes, dentro da igreja, encontramos pessoas que são amantes ao dinheiro. Na hora da oferta, para que dar oferta? Igreja não precisa do meu dinheiro, igreja é rica, graças a Deus por isso, meu irmão. Na hora do dízimo, não, eu tenho que dar X, mas eu vou dar só X, porque o meu valor é bem alto, para que eu vou dar tudo isso? Estamos encontrando pessoas que estão negociando com o próprio Deus por amar ao dinheiro, por estar com outro Deus do lado, Mamon. Isso tem sido a causa da destruição de muitos. Muitos que eram humildes, simples, por fazer negócios e ter valores imensos, deixaram a humildade de lado, viraram arrogantes, prepotentes, e hoje estão pisando em muitos. Cuidado, porque estar de pé hoje não significa estar de pé amanhã. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja está vivendo conforme os padrões que o mundo está oferecendo. E como igreja do Senhor, fiel, verdadeira, coluna e firmeza da verdade, diz a palavra, eu e você não podemos concordar com essas coisas, meus irmãos. Quantas pessoas você conheceu que, entre aspas, não eram ninguém, candidataram, chegaram a um cargo público, tiveram valores e, por infelicidade, carregam um nome de cristão e envergonharam o nome de Jesus aonde foi colocado? Quantos e quantos nós conhecemos? Isso mancha, como manchou a vida de Judas. Existem muitos que estão dizendo, ser cristão, ser crente, como fulano, nunca na minha vida. Estamos manchando a história, meu irmão. E o que importa não é como começa, o que importa é como termina. Eu dou graças a Deus, porque nesse altar não sobe ninguém para falar de política. Não é porque a gente não necessita da política, necessitamos, somos seres humanos, meus irmãos. Nós necessitamos sim dos homens, porque são eles que regem a nossa cidade, são eles que regem a nossa nação. Mas eu escuto muito por aí, em questões na época de eleições, e esse ano é ano de eleição. Eu escuto muitos dizendo, pastor, nós temos que colocar alguém crente lá em cima, para ele defender os nossos direitos. Meu irmão, o dia em que a igreja, que foi comprada, lavada, purificada pelo sangue de Jesus, depender de um homem, lá na Câmara, onde quer que seja, para defender a igreja, ela deixou de ser a igreja de Jesus.
ela pode ser qualquer outra coisa, ela é apenas uma organização, deixou de ser a igreja de Jesus. Estamos, às vezes, manchando. Estar de pé hoje não significa estar de pé amanhã. Quantos líderes nós conhecemos, e por causa da arrogância, hoje estão caídos. E ainda tentam justificar por que caíram. Ninguém cai da noite para o dia. As coisas vão acontecendo dia após dia. Judas estava com Jesus, meu irmão. Judas caminhava com Jesus. Mas Judas fez algo que começou a levá-lo a corromper-se totalmente. A primeira coisa que Judas fez, ele fez alianças erradas. Fala comigo, alianças erradas. Quando fazemos alianças erradas, irmãos, nós pereceremos. Um dia, depois de conquistar a cidade de Ai, Josué e os seus homens, vem um povo, todo maltrapilho, todo mal vestido, e esse povo vem a Josué e disse: nos ajuda, porque não temos nada, não temos o que comer, não temos absolutamente nada, faça aliança conosco. Ao invés de consultar a Deus, ao invés de procurar Deus e dizer: Deus, esse povo quer que eu faça uma aliança com eles, Deus, qual vai ser, como eu faço, Deus, de que forma eu tenho que fazer, Deus, me orienta, Deus, traz a direção para mim. Não, ele olhou para a aparência daquele povo que tinha ido a ele, a Bíblia diz que ele fez aliança com aquele povo. Agora sabe, ele estava entrando dentro das cidades da terra que eles haviam de conquistar, a terra prometida, e aquele povo era exatamente o povo da próxima cidade que eles iriam conquistar a cidade. Agora, por essa aliança feita, não tinha como eles entrarem, porque a Bíblia diz que uma aliança meramente humana deve ser valorizada. O apóstolo Paulo escreveu e disse que ainda que com danos, honre a sua palavra. Uma aliança errada, meu irmão, vai destruir a nossa vida. E quando nós falamos de aliança, nós logo lembramos casamento, verdade ou não é? Mas aliança não é apenas casamento. Estamos fazendo alianças erradas, com pessoas erradas, nos momentos errados, e sofremos as cargas, sofremos as pressões, sofremos as lutas, e interessante, a gente vai reclamar com Deus. E Deus, meu irmão, não pode mudar aquilo que plantamos. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Deus não muda, não adianta eu plantar feijão, dobrar o joelho e ficar orando: Deus, vai nascer um pé de manga aqui no nome de Jesus. Não vai. Vai nascer feijão. Oração não muda a colheita. Oração vai mudar a nossa atitude e nos dar sementes diferentes para plantarmos. Mas o que foi plantado, meu irmão, vai vir a colheita. Existem muitas pessoas, e por que não dizer que às vezes está sentado até aí, do seu lado, que está sofrendo por alianças erradas que fez, por alianças que ele não consultou a Deus, que não buscou de Deus. Deus estava dizendo: olha, filho, me procura, eu vou te livrar aqui. Mas não consultou ao Senhor, fez alianças. E quando tomamos essas atitudes,
fazemos alianças com pessoas erradas, a consequência vem. Judas fez aliança com os escribas, com os sumos sacerdotes, pessoas que eram os doutores da lei, pessoas que estavam dominando a religião, pessoas que eram aparentemente corretas. E ele faz aliança com esses homens. Mateus capítulo 26, o versículo 3, veja comigo. Então, um dos principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus, a traição e o matar. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles já estavam tendo um complô para que isso ocorresse. Eles já estavam maquinando tudo. E aí aparece aquele que está do lado de Jesus, para dizer, olha, eu posso ajudar. E aí o versículo de número 14 ao versículo 16 diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse, que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava ele a oportunidade para o entregar. Veja que o que levou Judas a trair Jesus foi exatamente aquele Deus que ele colocou do seu lado, Mamon. 30 moedas de prata. E aí quando eu leio esse texto, os produtores da propaganda das Casas Bahias devem ter tirado daqui. Quer pagar quanto? Porque foi isso que Judas fez. Quer pagar quanto para me entregar Jesus? Quantos querem pagar? E aí eles foram lá. Não eram nem o valor que ele queria, que ele cobrou. Porque o texto não diz quanto ele cobrou. Querem me dar quanto? Quer pagar quanto? E eu entrego ele. Eles foram lá, pesaram 30 moedas de prata, entregaram para Judas. Daquele momento em diante ele começou a maquinar para achar o dia e a hora certa para entregar Jesus. Ele começou a vigiar. Alianças erradas vão trazer consequências irreparáveis. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz assim, não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, neles e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-os, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está dizendo algo, meu irmão, forte. E quando lemos esse texto, nós associamos também logo a casamento. Não vos ponhais em julgo desigual. Pastor, não pode casar com pessoas que professam outra fé. Temos que ser da mesma fé. Pastor, sim, meu irmão, mas existe algo. Isso não é só para o casamento. Que consenso tem a luz com as trevas? Que comunhão há a escuridão com a luz? Paulo diz, que comunhão há o crente com o incrédulo?
Mas vamos ser sinceros uma coisa, meus irmãos. Às vezes nós encontramos pessoas lá fora que são sinceras, pessoas lá fora que às vezes nos entendem, pessoas lá fora que nós podemos muitas das vezes confidenciar algo, e às vezes encontramos pessoas aqui que nós não podemos dizer um tio, porque senão está na boca do Brasil. Estamos sendo pior do que aqueles das trevas. E aonde nós nos reunimos, ou seja na igreja, ou seja na célula, ou seja onde estivermos, nós temos que nos reunir para cumprir aquilo que Paulo escreveu aos Efésios. Uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm louvores espirituais. Para isso nos reunimos, mas para nossa vergonha, nós nos reunimos para falar mal da vida dos outros, para falar mal do pastor, para falar mal da esposa do pastor, para falar mal da igreja. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, todos os cultos nós ouvimos o pastor dizer aqui, que essa igreja, o dono dela é Jesus. Quando eu falo mal da igreja, eu estou falando de Jesus. Quando eu falo mal da igreja do Senhor, eu estou jogando areia nos olhos, porque a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. E não tem ninguém que gosta que joga areia nos seus olhos. Você gosta, meu irmão? Mais cedo ou mais tarde, Deus vai responder. Por isso encontramos o que diz o apóstolo Paulo: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos, e essa noite, meu irmão, Deus está nos repreendendo. E deixa eu te falar uma coisa, Deus em primeira mão, para falar com você, Ele está falando comigo. Não pense que eu estou fora, não. Somos tudo farinha do mesmo saco. Deus está falando comigo para falar com você. Se Deus está falando, meu irmão, eu preciso mudar, você também precisa mudar. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você precisa mudar de vida, meu irmão. Que comunhão tem, gente? E aí Paulo diz: separai-vos. Diga comigo: separai-vos. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: cai fora, meu irmão. Cai fora de aliança errada, gente. Não fica junto, não. Eu já vi pessoas que dizem: pastor, mas fulano é gente boa demais, vou abrir um negócio com ele. Não, meu irmão, a Bíblia está dizendo: mas pastor, ele é empresário, ele é visionário, pastor, ele é o cara. E aí abre e depois chora. Porque, meu irmão, aquilo que Deus estabeleceu, Ele não muda, gente. Que comunhão há, que consenso há. Não pode haver nenhuma comunhão. Não pode haver nenhum entrelaços. Ele está dizendo: se vocês separarem, se vocês saírem, se vocês não tocarem em nada que é imundo, eu serei para vós como pai, e vós sereis para mim como filhos. Olha para o seu irmão e diga para ele: quer ser filho de Deus, meu irmão? Separe-se, sai fora. Faz assim para ele: sai fora, meu irmão. Pastor, mas não tem nenhum problema. Essa é a fala do diabo. Segunda coisa, Judas fez aliança errada. Com quem ele não deveria fazer? Com quem queria matar Jesus. Segunda coisa, a forma como eu trato com o dinheiro vai determinar a minha vida amanhã.
Mateus 26, 14. Eu já li, mas vou ler de novo. Então um dos 12, Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. A forma como nós tratamos dinheiro vai determinar a nossa vida amanhã. Se você esbanja, amanhã você não tem quando você precisar. Se você junta muito e não usufrui, quando você morrer, os seus filhos vão brigar. Vai determinar o amanhã. Isso é triste. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Judas vai e diz: querem me dar quanto e eu vos entrego. A forma como eu ganho o meu dinheiro, a forma como você ganha o seu dinheiro, está correto ou não, meu irmão? Está dizendo para aqueles que têm aliança errada? De que forma eu ganho? Antigamente tinha uma propaganda, e eu não sou tão antigo assim, graças a Deus por isso, mas havia uma propaganda na televisão, e era uma apologia à esperteza. E quem fazia essa propaganda era um homem que chamava Gerson. E aí veio uma lei chamada Lei de Gerson. Todo mundo levando vantagem em tudo. Quem já ouviu disso aí? Só eu, gente. Você está escondendo leite, né, irmão? E aí, gente, eu fico olhando a forma como a gente determina hoje. A forma como a gente faz hoje vai determinar o nosso futuro amanhã. Pastor, eu tenho 5 pessoas na minha casa. É eu, meu marido, 2 filhos que são maiores de 18 e uma criança, um bebezinho. Pastor, eu pago R$20 de conta de luz. Eu olho e falo: gente, então eu estou gastando demais. O que aconteceu, meu irmão? Pastor, é porque eu conheci um amigo e ele trabalha na CEMIG. Coisa legal, pastor. E ele tem todos os selinhos do relógio. E aí ele vai lá, abre o relógio, aperta o relógio, e o relógio roda mais devagarinho. E ele coloca todos os selos. Não tem fiscalização nenhuma, pastor, que comprova que foi violado, porque colocou os selos novamente. Mas, meu irmão, há 2 olhos lá em cima olhando para você como chamas de fogo. E aí a gente olha para o cidadão, mas a vida não anda. Tem 5 pessoas, mas parece que tem 50, porque a casa é uma desordem, é uma briga, é uma confusão. Deus está olhando dizendo: meu irmão, sai fora, separai de lá. Que consenso tem, que comunhão tem, que harmonia está tendo. Querido, quando nós olhamos para a forma como nós estamos fazendo hoje, levando vantagem em tudo, tem gente que diz: pastor, eu queria ser igualzinho a alguns que eu vejo de vez em quando aí na televisão, que acham uma maleta de dinheiro. Pastor, pode ter o nome, mas eu não devolvo. Estou precisando. Querendo levar vantagem, meu irmão. Tem gente que acha um cartão do banco enfiado lá na máquina,
e ele não tem coragem de tirar, ir lá dentro, entregar para o cara, dizer assim, aqui ó, foi encontrado ali na máquina, mas ele tem coragem de acessar e tentar descobrir a senha daquele cartão. Esperteza em tudo, meu irmão. As pessoas estão assim, desenfreadas. E deixa eu te falar para você, no nosso meio, existem muitos que fazem negócio, fura o olho do outro e ainda chupa o caldinho. E ainda diz, pastor, sempre tem um bobo que sai de casa. Infelizmente foi ele. Fazer o quê? O bolso pode estar cheio, porque usou de esperteza, mas a família está destruída. O relacionamento está destruído, a casa está destruída, e ainda não tem a bênção de Deus. Terceiro e último lugar, Judas, ele quis levar vantagem naquilo que ele colocou como Deus na sua vida, dinheiro. Jesus disse algo bem forte, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar nos céus. Por que ele está dizendo isso? Por causa do amor ao dinheiro, que vai corrompendo. Mas meus irmãos, nós louvamos a Deus porque existem milhares e milhares de pessoas que têm bens, mas são pessoas tementes ao Senhor e sinceras. Vou fazer uma pergunta para você, você é patrão, você paga todos os impostos do seu empregado? Você tem a folha do seu empregado corretamente? Pastor, mas se a gente não sonegar alguma coisinha, a gente não avança. Pois é, meu irmão, você está igual caranguejo, andando para trás. Mais cedo ou mais tarde, hoje leva vantagem, amanhã perde. Um dos homens no Brasil que fez assim, você sabe, perdeu milhões e milhões, poucos dias atrás. Tudo que planta, colhe. Mas vou falar também, você é empregado, meu irmão, e só chega 10 minutos atrasado no serviço. O dia que o patrão te mandar embora e não te dar uma carta de referência, não chore. Você é empregado e não ouve a voz do patrão. E tem alguns que ainda diz, isso não é o meu dever de fazer. Não fui contratado para isso. É assim ou não é, gente? A forma como lidamos hoje vai determinar o amanhã. Olhe para o seu irmão e diga assim, mas você não é assim não, meu irmão. Você trata o seu dinheiro muito bem. Agora olha para ele de novo e fala com ele, e você ganha o seu dinheiro honestamente, meu irmão. Terceiro e último, porque Judas se corrompeu. A forma como eu e você trata a nossa consciência vai determinar também quem somos. Provérbios 23, 7. Assim como imagina o homem, a alma, assim ela o é. A forma como tratamos a nossa consciência. Judas teve remorso quando ele pegou as 30 moedinhas de prata. E ele olha para a circunstância que está acontecendo. Prenderam Jesus. Jesus agora está na casa de Caifás, está preso. Judas vai fazer algo. Judas vai devolver. Judas devolve. Mas meu irmão, pegar um copo de leite,
derramar em cima de um caminhão de areia, nunca mais nós vamos beber o leite. Tem coisas que nunca mais vai voltar. Mateus capítulo 27, versículo 1 em diante. Diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Quando ele arrependeu, tarde demais. Agora já foi. Ele vai aos mesmos homens que ele tinha pegado o dinheiro. Eu me arrependi porque traí sangue inocente. Os homens disseram: isso é problema seu, não nosso. Se vira com o seu problema. Você que resolva. Ele teve remorso para tentar consertar o erro. Remorso não muda a nossa história. O que muda a nossa história é arrependimento. Seja sincero para mim. A gente diz: Judas traiu Jesus. E Pedro fez o quê, meu irmão? Judas traiu Jesus quantas vezes? Uma. Pedro traiu quantas? Quem é pior na história? Mas por quê que a história é contada diferente? Porque não é como começa, é como termina. Jesus não chegou para Judas e disse assim: o diabo tentou peneirar você. Eu roguei por você, viu, Judas? Não, ele disse para quem? Pedro. Mas o dia em que o Pedrão traiu Jesus, o galo cantou. Tem que ser o galo. Nunca vi raposa cantar. Galo canta. O galo cantou, meu irmão. Quando o galo cantou, Pedro lembrou: poxa vida, traí Jesus. Neguei o mestre, e agora? Meu Deus! E a Bíblia diz que ele saiu e foi chorar amargamente. O que Judas fez? Foi se enforcar. Saiu para se enforcar. A atitude vai demonstrar como é que nós vamos ser amanhã. Como é que a gente está sendo? Como é que nós estamos sendo? Como a gente está olhando para as coisas que acontecem? Como a gente está olhando para aquilo que a gente faz? Porque, meu irmão, seja sincero, todos os dias, eu e você, a gente está traindo Jesus. Todos os dias nós traímos o Mestre. Todos os dias. Todos os dias. Mas o que importa é como a gente termina. Aí a gente vai para o nosso quarto, entra para dentro da nossa casa, fecha a porta, chora, clama a Deus, e Ele que é misericordioso, Ele nos perdoa. Jesus perdoou a Pedro, meu irmão, e quando Ele perdoou Pedro, na primeira pregação dele, ele ganhou 3.000 almas para Cristo. Na segunda,
ele ganhou 5.000. Um dia, Pedro deixou de orar, mas um outro dia, 9 horas da manhã, cedinho, ele está subindo a porta do templo para orar. Quem não orou, meu irmão, durante a tarde, vai querer orar de manhã. Oração nona, 6 horas, mas vai subindo para orar. E quando ele está subindo para orar, a vida dele agora era diferente. Ele olha para um coxo, o coxo não dá uma esmola. Ele diz: opa, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Eu não tenho mais na minha boca palavras de traição a Jesus. Eu não digo mais que eu não o conheço. Eu não digo mais que eu nunca andei com ele. Eu não estou mais envolvido nas coisas erradas. Não, a partir de hoje o que eu tenho eu te dou. E o que eu tenho é no nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O que ele tinha? Unção. A atitude dele demonstrou para o amanhã. A ponto de um dia ele estar sentado lá no altar, no templo, veio um casal que amou mais o dinheiro do que a Deus. E o casal veio, disse: Pedro, veio primeiro o homem e entregou para Pedro: nós vendemos, glória a Deus, aleluia, mistério, está aí, Pedro. Vendeu? Vendemos. Por quanto? Tanto. Tentaste enganar o Espírito de Deus, o homem, morreu. Veio a mulher depois: Pedro, o senhor sabe que nós somos fiéis a Deus, sinceros. Estamos aqui, eu estou entregando a outra metade. Vendeu por quanto? Por X. Por que tentaste enganar? Os mesmos pés que levaram o seu marido, levam você. Morreu também. O que mudou na vida de Pedro foi a atitude que ele teve. Foi a atitude que ele teve. E nós, meus irmãos, e muitas das vezes estamos como Judas, fazendo aliança errada. Nós não tratamos com dinheiro como deveríamos tratar. Nós estamos com a nossa consciência para lá de Bagdá. O negócio está feio. Mas existe algo. Existe que nós temos um Deus que mesmo quando erramos, mesmo quando estamos o traindo, se clamarmos a Ele, Ele nos perdoa. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: fica tranquilo, meu irmão, há esperança para você. Agora, como eu curo a minha mente, a minha alma? Como eu vou trazer cura para isso? Primeiro, na questão desses erros que eu e você cometemos, e cometemos todos os dias. Nós cremos que Ele nos perdoa. E eu tenho que aceitar e acreditar no perdão de Deus. Se eu me arrependo de coração, Deus me perdoa. 1 João capítulo 1, 7 diz: mas se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há um requisito: tem que andar na luz e tem que ter comunhão uns com os outros. Só pergunto: será que você pode sair da sua fileira de banco e sentar do lado do irmão da fileira de cá, sem constrangimento algum? Será que nós estamos tendo comunhão uns com os outros? Há um remédio para que a gente saia daqui essa noite tomando esse remédio, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não somos diferentes de Judas. Nós temos feito alianças erradas,
tratamos com o nosso dinheiro erradamente e temos uma consciência pesada. Mas esse remédio é um remédio que vai nos livrar. Paulo nos ensinou aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Fala para o seu irmão assim, muda o seu pensamento, meu irmão. Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Segunda coisa, volte os seus pensamentos para Deus. Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você tem que pensar nas coisas que são de cima, meu irmão, não nas que são da terra. Jesus disse, não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, mas antes estejais com vosso coração guardado diante de Deus. E o que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso ver que as experiências adversas me faz crescer. Só pergunta para o seu irmão de novo, as lutas que você enfrenta têm feito você crescer, meu irmão? Ou tem feito você trair a Jesus? Jesus, por que essa luta? Eu tenho te servido, e tem gente que diz, Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor há tanto tempo, hein? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, e essas lutas vêm, às vezes, para aprimorar, ou para refinar a nossa fé, e nós traímos Jesus. Mas por que, Deus? Essas coisas acontecem. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos a vossa mente, renovai-vos, para que experimenteis. Quantos querem experimentar aqui? Experimentar o que, pastor? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para experimentar a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, eu tenho que transformar a minha mente. Eu não posso continuar o mesmo. Eu não posso ser o mesmo. Fala para o seu irmão, balança ele aí e diga, meu irmão, você não pode ser o mesmo. Agora seja um evangelista para ele, balança ele mesmo, diga, se converta, meu irmão. Fique em pé no seu lugar. Eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso pensar. As experiências têm me feito crescer. As experiências adversas estão me levando aonde? Mas eu preciso, meu irmão, olhar para as coisas boas da vida que Deus tem feito para mim. Judas podia ter morrido aquele dia dentro do barquinho. Jesus foi lá, acalmou a tempestade, ficou livre. Mas ele esqueceu das coisas boas que Jesus havia feito. Querido, deixa eu te falar algo, nunca esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida. Por favor, meu irmão, dá uma olhada para esse irmão, conte para ele pelo menos uma coisa que Deus tem feito de boa na sua vida. Pelo menos uma, conte para ele. Pastor, são tantas que eu não sei nem o que falar. Fala uma. Sabe qual foi uma coisa boa que Deus fez na minha vida hoje?
renovou a sua misericórdia sobre mim. Porque se Ele não tivesse renovado, meu irmão, eu não estaria aqui falando. Eu estaria aqui deitado, talvez alguns rindo e talvez alguns chorando. Foi tarde, graças a Deus. Quem é a viúva? A misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida, querido. Por isso você essa noite precisa exaltar o nome de Jesus. Sabe de que eu não posso me esquecer, meu irmão? Eu não posso esquecer dos feitos de Deus na minha vida. Quantos livramentos Deus tem me dado, quantas coisas Deus tem feito na minha vida. Ah, meu irmão, olhe para a sua vida há 10 anos atrás. Eu há 10 anos atrás não tinha onde cair morto. Tinha nada. Hoje eu olho para a minha vida, continuo não tendo nada, mas a minha vida está melhor do que há 10 anos atrás. Olhe para a sua vida, meu irmão. Você pode estar enfrentando uma grande luta hoje, uma pressão para fazer uma aliança errada, para fazer algo com dinheiro, para tentar fazer levar vantagem. Olha para a sua vida. Deus te sustentou até hoje, meu irmão. Não se corrompe não, meu irmão. Continua fiel a Deus. Continua dizendo: Deus, eu continuo sincero para o Senhor. Porque eu não quero, Deus, que lembre da minha vida com uma desgraça no fim da minha vida. Eu quero que lembre da minha vida como alguém dizendo: esse foi um homem de Deus, essa foi uma mulher de Deus. Olhamos para Pedro, meu irmão, e lembramos de Pedro como um homem que Jesus disse: tu és Pedro, mas sobre essa rocha, dizendo dele, eu edificarei a minha igreja. Alguém que foi o pastor, o primeiro pastor da igreja formada. Olhamos para Pedro e temos essa visão de Pedro. Bem, na verdade, olhamos para Pedro e olhamos e dizemos: mas ele negou Jesus 3 vezes. Mas glória a Deus, porque ele se arrependeu. Pode ser que alguém olhe para você, meu irmão, e diga: você já negou Jesus mais de 10, 20, 30, 40, 50 mil vezes. Não importa. O que importa é se você dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer: Deus, me perdoe. A história de Pedro é diferente. A história de Judas ninguém quer lembrar. Ninguém quer lembrar. Lembre-se dos feitos de Deus. Levante uma de suas mãos para o alto, assim, bem alto. E em último lugar, lembre-se das promessas que Deus fez para você. Feche os teus olhos. Coloque as suas 2 mãos sobre o seu coração. Comece a pensar um pouquinho na sua vida agora, meu irmão. Como você está?